Olá, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, o xadrez tem uma peça que é uma peça religiosa, que eles utilizaram para homenagear o cunho espiritual, o cunho religioso do jogo. E essa aula chama Cartilha do Bispo, porque nós acreditamos que os bispos, né, a parte religiosa, sabe evangelizar muito bem. Mas entenda bem, evangelizar não significa necessariamente falar de religião. Você pode evangelizar uma pessoa através do conceito que você quer passar para ela. E a religião faz isso muito bem, né? Então, a religião conseguiu trazer a ideologia sobre Deus, sobre Jesus, sobre a religião no geral, de uma maneira que foi muito abrangente para o ser humano. E é importante, disseminaram muitas informações, né? A religião disseminou muitas informações a respeito de um determinado tema e esse tema se tornou conhecido. E a cartilha do bispo visa trazer para você o que faz uma pessoa uma boa evangelizadora. O que faz uma pessoa conseguir passar a ideia dela para frente de uma maneira transparente, de uma maneira interessante. Então essa aula ela vai falar muito sobre técnicas de ensino, como ensinar, parte didática, parte retórica do tema. Tá? Então, a ideia é que você possa educar as pessoas. Tá? Quanto mais educadas as pessoas estiverem sobre o tema que você está passando para elas, mais sucesso você vai ter. Então a gente vai aprender a fazer isso de uma maneira eficiente. E vai aprender também a cativar as pessoas, a buscar uma conexão com elas. Certo? E isso é muito mais importante no ambiente online. Vocês estão aprendendo a montar um negócio digital. Vocês vão ter que educar as pessoas sobre o conceito que vocês estão passando. Só que no digital tem muito mais distrações. Você tem televisão, você tem rádio, você tem TV, você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem celular, você tem uma série de apetrechos que vão distrair o seu aluno. E como que você faz para manter esse aluno com você? Primeira coisa é passar a verdade para ele. Ele entender a sua honestidade, a sua verdade e que você está fazendo aquilo e por que você está fazendo aquilo. A pessoa precisa comprar o seu propósito. Então isso é muito importante. Tente fazer com que o seu aluno assista de fato a sua aula de forma compenetrada. Uma das coisas legais de você fazer, por exemplo, é recomendar para o seu aluno usar fones de ouvido. Fala assim, a partir de agora você estará entrando numa imersão, coloque fones de ouvido para ouvir melhor os sons tal, que foram criados. E também coloque os fones de ouvido para que as pessoas não te atrapalhem. Quando você põe o fone, automaticamente as pessoas ao seu redor tendem a não te chamar. Você também pode, mesmo que você ouviu, você pode fingir que não ouviu lá tal, para a pessoa não te distrair. Então sempre recomende que eles utilizem fones de ouvido. E o importante é que você passe os conceitos de maneira clara, que o seu interlocutor, que o seu aluno não fique perdido nas ideias, que você tenha algo bem planejado, né? Algo que ele consiga navegar nas ideias e que tenha um começo, que tenha um meio, que tenha um fim. Isso é muito importante. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre os recursos que vão te auxiliar nesse processo. No processo de ensino, né? Você melhorar a sua didática, que sua aula fique melhor para ser assistida. Então, uma das coisas muito importantes que você tem que fazer é, agora eu estou falando com você. Agora eu estou falando com você. Jogo de câmeras, angulações de câmeras diferentes. Se você for fazer uma aula, por exemplo, é importante que as pessoas consigam ter esse jogo aqui. Tá? Que as pessoas consigam enxergar, porque isso faz com que elas retenham a informação melhor, que sua aula fique menos monótona, e isso é muito importante quando você estiver passando uma informação. Colocar inserções
O que quer dizer inserções? Por exemplo, um barulhinho com uma bola de tênis aqui, ó. Pum, entendeu? Então, isso é uma inserção. Quando você coloca essa bola de tênis, você gera mais atenção da pessoa. Você cria uma atenção maior para ela. Descontração, só ela não ser muito parada, não ser muito monótona, chata. Sempre tenta utilizar de elementos, brincar com o seu aluno e tudo mais. E planeje suas aulas. Criar um roteiro, saber o que vai falar. Não chegar aqui na câmera e começar a falar um monte de coisa. Essas apresentações, que servem como guia, né, que você pode usar como material complementar, na verdade é o meu planejamento. Eu crio toda a estrutura do que eu quero passar, depois é montada uma apresentação e depois de montada a apresentação eu crio a aula, eu estudo o que eu vou falar e eu passo a informação da melhor forma possível. Por exemplo, outra coisa legal, tá? E daí o céu é o limite, criatividade, você pode pensar em vários elementos de inserções na sua aula. Eu utilizo muito essa mesa digitalizadora, já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, e essa mesa ela permite que eu consiga criar uma espécie de lousa. Então, em determinado momento, nas aulas mais técnicas, vocês vão ver eu desenhando, como se eu estivesse desenhando numa lousa, e eu vou estar explicando esses conceitos, porque eu particularmente acredito que as pessoas entendem mais através de desenhos, quando elas conseguem enxergar aquilo que está sendo passado. Isso funciona muito bem. Então, eu simulei um ambiente de lousa para que vocês pudessem assistir esse conteúdo de uma melhor maneira. Isso é uma forma de eu criar um conteúdo que mantenha vocês mais engajados, mais concentrados no que eu tenho para oferecer. Isso é muito importante que vocês façam também. E agora nós falaremos sobre um assunto muito importante que vocês precisam levar muito a sério. Vamos falar sério agora. Hoje o digital virou farofa. Tem um monte de gente fazendo aula online. Por que tem um monte de gente fazendo aula online? Porque as pessoas descobriram que se você apertar os parafusos certos, você vai vender. Você vende um produto. Você vende o produto que você quiser, quando você quiser, se você usar os roteiros certos. Então tem um monte de cara que aprende isso e começa a colocar no mercado cursos, informações horríveis, rasas, sem o mínimo de profundidade. Não são aulas densas. E isso prejudica um pouco o mercado, né? Então o que eu quero te trazer aqui é que você saiba que esses caras estão erguendo os impérios dele na areia. Esse império vai ruir. E se você quiser criar um negócio sólido e inabalável, você tem que criar um império no concreto, no aço, sólido, robusto. Tá? Então, a primeira coisa é que você seja autêntico, que você fale só aquilo que você sabe. Você tem que ter autoridade no seu conteúdo. Do contrário, as pessoas não vão te dar muita credibilidade. Você vai perder vendas, vai ser mal falado, vai ser queimado na internet e possivelmente o mercado vai se autorregular. Os bons vão ficar e quem não for bom vai sair fora. Tá? Então, quando você for passar algo, passa o que você tem de melhor. Passa o seu coração, passa a sua verdade. Seja de verdade, seja autêntico, não copie ninguém. Seja você mesmo. Isso é muito importante. Coloque o máximo de qualidade que você puder dentro da sua aula. Isso é muito importante mesmo. Outra recomendação é: se apoie em bons bispos, em bons evangelizadores. E eu vou passar aqui para vocês alguns que eu considero muito bons em cada uma das redes sociais, para que vocês aprendam e consigam produzir conteúdo nas redes sociais de vocês. Mais pra frente vocês vão entender como é importante produzir conteúdo e o que isso gera posteriormente, além da autoridade que você cria, que você é colocado como professor. Além disso, outras coisas são geradas também e vocês vão entender muito em breve. Então assim, YouTube.
comece a seguir os melhores. Lembra que você tem que ser o mais burro da mesa? Ande com os mais inteligentes, você tem muito o que aprender com eles. Quando você perceber que você se tornou o mais inteligente da mesa, mude de mesa. Casey Neistat, no YouTube. Esse cara é muito bom. Ele sabe criar histórias que tem coerência e coesão e que tem começo, meio e fim. E quando você consegue criar começo, meio e fim, você retém a atenção das pessoas e você gera muito mais atenção, você gera muito mais empatia, você gera muito mais credibilidade. No Instagram, você pode seguir o APTO161. Tem um conteúdo com uma qualidade incrível. Se você tiver com o celular aí na mão, entra nele aí e escreve APTO161. Dá uma olhadinha no feed do APTO161. O APTO161 é incrível. O conteúdo é perfeito para Instagram, para você entender conteúdo que engaja, que conecta, que tem boa qualidade. Se inspire no conteúdo. Seja autêntico, mas dá uma olhada, se inspire. Se inspirar não é copiar, é ver o que funciona e traz para sua linguagem. Facebook, você pode seguir o Geração de Valor. Acredito que o Flávio Augusto, que é o líder do projeto, ele tem uma didática muito boa, ele consegue passar a verdade dele, ele é muito autêntico. Eu gosto bastante desse cara. Podcast, Jovem Nerd. Deve ser o podcast mais ouvido de todos os tempos aqui no Brasil. Provavelmente está ranqueado em primeiro lugar. Faz tempo que eu não vejo, mas provavelmente está. E eles conseguem promover em podcast, o formato que eles criaram, consegue promover uma série de ganhos para as pessoas que estão assistindo e para eles. Eles conseguem criar a publicidade deles na hora certa, para eles ganharem dinheiro. Eles conseguem fazer Eles têm um roteiro muito legal, muito agradável de ouvir. Parece até que você é amigo deles quando você está ouvindo. Eu me considero amigão do Jovem Nerd. Se eu encontrar ele na rua, é capaz de eu cumprimentar, falar da vida dele, como é que tá, e as crianças, e a esposa, sabe? Então você acaba criando uma empatia, a pessoa meio que se torna seu amigo, né? Você está sempre ouvindo. Quando você está dirigindo, né? Eu sempre escuto o podcast, é um momento de me aproximar desse canal, né? Do Jovem Nerd. E são momentos que você pode aproveitar o podcast para chegar até o seu ouvinte, né? Até o seu aluno, seu possível aluno, né? Chegar nos seus possíveis compradores. E para blog não tem para ninguém, é o Neil Patel. O cara sabe escrever muito bem, você pode entrar lá, olha um pouquinho os artigos que ele escreve, como ele explica os artigos, as imagens que ele usa, as inserções que ele usa. Esse cara ele é fenomenal. Vocês vão gostar bastante. E para a gente poder criar boas aulas, né, para a gente poder ensinar, para a gente poder ter retórica, para que as pessoas entendam o que a gente quer fazer, como eu disse, tem que ter um bom planejamento de aula. Suas aulas ou suas pautas, seus conteúdos criados devem ser planejados. Se você não planejar, pode ter certeza, você não precisa decorar frases, decorar nada. Você só tem que planejar os temas em tópicos, em bullet points, do que você quer dizer. Como que você faz para planejar a aula? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 links. 6 bullet points. Então são 6 passos. O primeiro passo é pesquisar referências. Pesquise as referências que falam daquele assunto. Mais uma vez, se você não conhece do assunto, não fale sobre ele. Seja autêntico, seja verdadeiro. Big player. Seja um big player, seja um bom bispo. Tá? Então, você deve falar do que você conhece, mas você deve pesquisar o que está sendo falado daquilo no mercado. Se atualize. Faça uma sopa de várias informações. Pegue aquilo que você mais gostar e planeje suas aulas em cima disso. Aí você vai organizar os conteúdos com bullet points. Por exemplo, vocês vão ver aqui. Primeiro faz isso. Esse outro assunto é o que eu quero falar. Depois esse terceiro. Depois esse quarto. Quando eu planejei essa aula, eu pensei, eu preciso colocar 6 pontos de planejamento que são importantes para mim. Como que eu planejo? Eu pesquiso referências, depois eu organizo em bullet points, eu crio uma rota, vou criar uma rota para a pessoa entender, com começo, meio e fim.
Eu não podia falar primeiro para você organizar em bullet points. Eu tinha que falar para você pesquisar referências e com essas referências colocar em bullet points. Então você tem que ter uma conversa que tenha começo, meio e fim. Não jogue as informações, deixe tudo misturado, porque as pessoas provavelmente não vão entender o que você tem para dizer. Tá? Comece pelo mais fácil, óbvio. Vai criando uma história, a pessoa vai entendendo o que você quer passar. Eu poderia chegar nessa aula e te passar tudo o que eu sei sobre produtos digitais e negócios inabaláveis. Só que aí você ia ficar perdido, você não ia entender. E se você tentasse fazer, você não ia ter essa estrutura, esse pilar. Provavelmente quando você fosse fazer, você seria mais um farofa da internet. E não é isso que eu quero. Mesmo que você tenha um conteúdo bom. Eu quero pessoas comprometidas com a qualidade dos seus conteúdos e também das suas aulas. Isso é muito importante para mim e é muito importante para você. É muito importante para que o nosso ecossistema seja saudável, tá? Então, como eu falei, comece pelo fácil e promova reflexões. Promova histórias, conte histórias, conecte com momentos que você já viveu, com momentos atuais, referências de livros, de filmes assistidos. Deixe suas aulas bem completas em termos de riqueza de informação. Pegue todas as informações externas e coloque dentro da sua aula, que você já tinha pesquisado nas referências, para que ela seja mais rica, para que ela seja mais interessante para as pessoas que vão assistir. E sempre ofereça, então, em forma de links, de repente, para a pessoa acessar ou para ela comprar, né? Sempre ofereça e deixe os conteúdos mastigados para que ela possa acessar quando ela quiser. E para que você tenha retenção, para que as pessoas fiquem olhando para vocês, para que elas não mudem de tela, para que elas não comecem a assistir televisão, que elas pausem o seu conteúdo. Então, como eu falei, montar apresentações, criar mind maps. Mind maps são muito importantes, aquelas bolinhas com informação no meio. E você vai criando árvores e vai destrinchando em mais árvores. É muito importante que essas ramificações todas, quando a pessoa olha, né, como um todo, ela consegue ter uma visão muito mais aprofundada, muito mais rápida, né? O cérebro ele cria sinapses, memórias, ele se organiza melhor através de mind maps. E nós vamos usar muito essa lousa aqui para fazer mind maps, né? Conceitos complexos podem ser facilitados através de mind maps. Comece a usar isso na sua vida. Eu tenho um conteúdo que é inclusive gratuito que fala sobre mind maps. Material de apoio, né? Apresentações, PowerPoint, Google Slides, Google Agenda, tudo isso é muito importante também. E como eu falei, criar histórias que conectem. Puxar histórias da sua vida, da vida das pessoas que você conhece, dos filmes que você assistiu. Isso tudo cria uma boa sopa de informação que vai fazer sua aula ser mais rica, mais interessante de assistir. Para você começar a produzir os seus próprios conteúdos da sua própria forma, você pode começar com a câmera do seu celular ou com 2 celulares, se você tiver uma esposa, uma prima, um tio, seu filho, sua filha, seu amigo, seu primo, enfim. Você pode pegar um celular emprestado de repente e começar a montar suas aulas em cima disso, tá? Com essas angulações que eu falei. Vem para cá, vai para lá. E é muito importante que você faça essas gravações, que você crie as apresentações também, para você ter essa riqueza toda que a gente conversou. As suas apresentações, elas podem ser feitas de uma maneira gratuita, através do Google Slides, ou por PowerPoint. E aí a gente vai ter outro momento sério aqui da conversa. Eu já devo ter recomendado algumas vezes, se você me conhece, mas leia Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro vai mudar o seu mindset de big player. Esse livro vai te ajudar e muito a entender e buscar a sua verdade, o que você fala e transmite de forma que seja verdadeiro com os seus princípios, com você mesmo, sem enganar as pessoas. Qual que é a sua verdade? E
Uma das coisas que você tem que aprender é, se você utiliza PowerPoint craqueado, pirata, ou qualquer outro programa pirata, você não está levando a sério a você mesmo. Você não se encara como verdade. Se você usa roupa falsa, boné falso, tênis falso, relógio falso, você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Você não está dando valor para as marcas que, quando elas geram valor, você não está respeitando a engrenagem, o como tem que funcionar as coisas. Você não está respeitando. E quando você usa uma coisa falsa, querendo enganar as pessoas que você está usando algo verdadeiro, você automaticamente se sente uma farsa, uma mentira. E isso vai te prejudicar para a vida toda. Então, se você fazia isso, joga tudo fora. Começa de novo, começa do zero. Não use nada falso. Isso vai refletir na sua qualidade de conteúdo, na sua qualidade de visão de mundo. Você pode ter certeza disso, mas não tenha dúvida, tá? Tem o Google Apresentações, que é gratuito. Então, usa o Google Apresentações. Eu faço minhas apresentações nele, por exemplo. Ele é gratuito. Não use programa falso, tá? Então começa por aí. Uma dica, eu quis abrir esse parênteses porque é uma dica muito importante. As pessoas têm que começar a entender isso. Ouça as críticas dos seus seguidores. Também muito importante. As pessoas tendem a achar que elas são perfeitas. Se alguém fala, olha, você anda muito, eu tenho o costume de andar muito. Então, eu tento, é uma coisa forte que eu tenho, muito forte em mim. Então, pra mim é um pouco difícil de ficar parado assim. E eu me esforço muito pra ficar parado. Por quê? As pessoas falam, fica parado. Tenta falar um pouco mais devagar. Eu falo muito rápido. Eu tô me segurando muito pra não falar extremamente rápido aqui. Porque as pessoas falam isso. Eu poderia falar, não, isso aqui demora muito pra entender. Eu falo normal. Ou eu me mexo muito, é bom, eu tô me mexendo, é legal. As pessoas gostam. Poderia me defender. Só que ouça as críticas, ouça o que as pessoas têm a dizer. Além de você melhorar como pessoa, ser mais humilde, você vai aprender uma série de coisas sobre você mesmo, autoconhecimento, mas também vai aprender o que as pessoas querem saber e ouvir. Isso não tem preço. Você saber o que as pessoas querem não tem preço. Porque aí você pode criar o quê? Valor para elas. Quanto mais você entender as pessoas, mais valor você cria para elas. Isso parte de você saber ouvir também, não só falar. E outra coisa importante quando você for começar as suas gravações, os seus conteúdos na internet, é você lembrar do seu professor. Sabe aquele professor que você amava, professora, que você tinha vontade de assistir às aulas, que você falava, nossa, não vejo a hora de começar a aula dessa pessoa. Então, se você não teve ninguém assim, desculpa, mas eu acho que todo mundo teve um professor que gostou na vida, né? E se você não teve a oportunidade de estudar, então eu espero que você se espelhe no pessoal que você segue, e se você não segue ninguém ainda, comece a seguir essas pessoas que eu coloquei como referência para você se espelhar nelas. Comece a notar o que você gosta, como que elas ensinam, o que você não gosta, o que você não quer ter. E daí isso vai começar a formatar a sua forma de falar, a sua forma de ter retórica, a sua forma de transmitir a sua verdade. Isso é muito importante. Se espelhe nos melhores. E agora, esse também é um pouquinho duro que eu vou falar, mas não seja um merda. Isso é um pouco forte, né? Mas não seja essa pessoa. Não seja um merda. O mercado está muito farofado. Tem muita gente fazendo um monte de besteira na internet e ganhando dinheiro muitas vezes com besteira. Mas o mercado se autorregula. Essas pessoas vão sair. Vão ficar só os bons. Eu quero que você fique. E por isso, só ensine o que você sabe. Não inventa a história furada, a história da carochinha. Não ensine a fazer 1 milhão se você nunca fez. Não ensine coisas que você nunca fez. Não ensine como ser best-seller se você nunca escreveu um livro. Você tem que ensinar aquilo que você já teve resultado. Se você cozinha bem, legal. Se você tem um negócio,
Você deve ser bom nesse negócio, serviço, produto. Se você gosta de assistir televisão, algum tema específico, e você conhece, você estudou aquele tema, faça. Agora, não faça algo porque dá dinheiro. O pessoal está falando de finanças, vou abrir um curso de finanças. Se você não sabe nada sobre finanças, você vai enganar as pessoas. E volta tudo que a gente acabou de falar. Vai dar errado. Então, ensine só o que você sabe. Se você não sabe nada, estuda esse conteúdo. Um dia você vai saber. A experiência molda a sua sabedoria e você vai poder aplicar esses conceitos no momento certo. Ok? Então, a forma de você identificar se você sabe algo é através dos resultados que você tem com aquilo. Se você tem resultado com qualquer coisa que seja, eu sou bom de bater figurinha, eu sou bom de jogar baralho, truco, seja o que for. A internet é tão grande, tão vasta, que tem espaço para todo mundo. Fale daquilo que você conhece. Eu conheço todos os jogadores de todas as Copas do Mundo. Quero que você perceba que não tem uma disciplina específica que você pode ensinar. Você pode ensinar sobre tudo para as pessoas. Isso é importante você saber. Desde que você tenha conhecimento e resultados naquilo. Que de fato você comprove que você sabe aquilo que você está falando. Eu bato no peito e falo. Eu consegui ajudar meus clientes a fazerem mais de 5 milhões de reais em menos de 7 meses. E com o que eu estou evoluindo de aprendizado, provavelmente eu vou fazer mais 5 milhões em menos tempo. Certo? Então é isso que você tem que entender, é isso que você tem que aprender. Que os seus resultados medem aquilo que você é especialista. E só quando você tiver o resultado é que você ensina para alguém. O resultado cria experiências e você pega essas experiências e repassa para a pessoa. Você tem experiência em algo? Então ensina isso para alguém. Isso é útil. E se você está aqui com um negócio já existente, você já tem alguma experiência. E essa jornada vai te ajudar a evoluir. Por quê? Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Se você já é bom em algo, experimenta ensinar isso para alguém. Passar conhecimento adiante. Evangelizar. Ser um bom bispo. O seu processo de domínio da disciplina, daquele conteúdo vai aumentar muito. Você vai ver. Você vai evoluir com isso. Bom, outra coisa que você pode fazer para evoluir é mudar de câmera. Você usa a câmera do celular, vai para uma câmera melhor. Vai para uma câmera... Eu gravo, por exemplo, numa SL2 da Canon, com lentes... Aqui está sendo usado uma 50mm e aqui está sendo usado uma lente do kit, que ela tem zoom. É uma lente muito boa. O microfone que eu estou usando é esse daqui, ó. É um microfone Rode. Ele pode ser... Vocês já devem ter assistido em algum conteúdo gratuito meu. Pode ser prendido na roupa, ou eu posso deixar ele na frente do computador e falar com vocês. Enfim, é importante que vocês sempre tentem melhorar de equipamentos para filmar, até chegar num equipamento ok. Eu gosto muito desse equipamento que eu tenho, acho que a qualidade é boa. O que vocês estão achando, não sei. Pode comentar aqui o que vocês acham, mas a qualidade que eu quero entregar, que eu sinto que vai te ajudar, é perfeito do jeito que tá. Já é uma câmera ótima. Você vai pagar, não existe mais SL2 eu acho, agora é SL3, você vai gastar aí uns 4 mil reais, 3 mil reais e nas lentes mais uns 1.500, R$1.000. Se não for o momento, não é para comprar. Se você não tem experiência ainda, não compre. Espere você começar a ganhar dinheiro com isso para comprar. Comece para a evolução também. Comece a gravar você falando, mesmo que você não for postar, para você tirar um pouco do bloqueio, da vergonha, se entender melhor, poder melhorar o seu conteúdo e a forma que você apresenta e melhorar a sua didática como um todo. Então é muito importante também que você esteja sempre se apresentando para si mesmo, no espelho, tá? Onde você quiser. Treine bastante para
ter uma desenvoltura nas câmeras. É um pouco estranho, assim, eu tô falando com você tá aí dentro. Eu sei, eu tô te vendo agora. Só que falar para uma câmera é um pouco estranho, né? Você não tá falando com uma pessoa, é um pouco incômodo no início. Então comece a treinar, a falar com o nada, com o espelho, com a sua câmera do celular. Veja essas gravações para melhorar. Se corrija, grave de novo, vê se melhorou, se não melhorou. Vai melhorando aos poucos, tá? Algumas fisionomias, de repente você fala de um jeito meio assim, você não gosta, aí você fala, opa, peraí que eu vou melhorar esse jeito que eu falo, vou tentar falar com uma expressão um pouco mais serena, tal. Faço uma cara meio de bobo, eu tenho que melhorar essa cara de bobo. Esse tipo de coisa, tá? Isso são detalhes, mas são importantes também. Você vai evoluir fazendo isso. E comece a anotar, né? Como eu falei. Pegue um caderninho e anote. Anota. Tudo que você acha que pode melhorar como um professor, como um apresentador, como um bispo, né? Um evangelizador, um educador. Vê o que você pode melhorar. E a cerejinha do bolo é contar histórias. Quando você conta histórias para as pessoas, elas criam uma imagem mental. E não existe nada mais poderoso no mundo da educação, da evangelização, que é você conseguir transportar uma imagem na cabeça do seu aluno, da pessoa que está te ouvindo, do seu seguidor. Quando ela consegue imaginar as coisas que você está falando, você está contando uma história, aquilo fica muito mais fácil de entender. Por exemplo, né, falando do bispo, parte religiosa, sem querer entrar em religião, apenas para fazer a analogia. O bispo, né, o evangelho, a Bíblia, ela fala muito em parábolas. E não é que funciona mesmo? Falar em parábolas funciona, porque as pessoas conseguem entender. Às vezes aqueles conceitos complicados, se você passa uma história e a pessoa consegue entender aquela história, ela consegue imaginar aquela história, aquilo fica muito mais forte para ela. Vai por mim. Essa matéria se chama Storytelling e nós vamos estudar ela mais para frente também. Mas saber contar histórias, ter boas histórias para contar é muito importante e vai te ajudar na sua evolução como um bom professor. Então vai ficando por aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado bastante. Um abraço e até a próxima.